A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com toda essa querida irmandade que vai ouvir essa mensagem. Mensagem gravada pelo irmão Francisco do Ceará. Então, meus queridos irmãos, nós vamos gravar uma mensagem aqui, nós vamos fazer uma leitura bíblica. E depois desta leitura nós vamos fazer uma meditação nessas passagens bíblicas. Vamos ler uma parte na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, até o final. Aí vamos prosseguir no capítulo 2 da segunda carta de Pedro também. Depois nós vamos meditar. Então, vamos pedir a Deus a guia do Espírito Santo para que nós possamos gravar uma mensagem. Uma mensagem, ela é uma mensagem crítica, não resta dúvida. Mas é uma crítica construtiva, irmãos. Eu sei que para muitos ela vai ser uma mensagem destrutiva, mas não é, irmão. Ela é uma mensagem que ela vem aconselhar as pessoas a saírem de um sistema mentiroso, como o sistema das religiões, que vive aí só enganando o povo. Não tem, irmão, não tem nenhuma religião na Terra que não seja enganadora. Todas enganam, umas enganam mais, outras enganam menos. Mas todas, diante de Deus, praticam corrupções e enganação. Então vamos dar início à nossa mensagem, dizendo assim: Deus em Cristo seja louvado. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, nosso Salvador, nós vamos fazer uma leitura nas Escrituras Sagradas para a nossa meditação. Abra a sua Bíblia, se é que você diz que crê na Bíblia. Se você crê, abra a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 22. Preparem os vossos corações para ouvir uma mensagem que ainda não foi pregada por ninguém nesta terra. Prestem atenção à leitura e depois nós vamos exortar a palavra com a guia de quem deu a inspiração para que esta palavra fosse escrita. Irmãos, muito cuidado com o inimigo das nossas almas, que ele não quer que os povos da terra entendam as Escrituras Sagradas, porque o nosso inimigo sabe que é somente pelas Escrituras Sagradas é que nós conhecemos a verdade em Cristo Jesus. O inimigo das nossas almas quer que os povos da terra não conheçam a verdade, porque ele sabe que quem conhece a verdade deixa de ser escravo de sistemas religiosos, porque as religiões não ensinam a verdade para o povo da terra. Os religiosos não conhecem Jesus Cristo. Os religiosos vivem de aparência. Eles parecem ser uma coisa, mas pelas obras que eles praticam, negam as suas aparências religiosas. Os religiosos vivem de aparências. Parece que são um povo muito bom. Dizem que conhece a Deus, mas pelas obras negam que conhece a Deus. Vamos à leitura de segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 22. Para que nós tenhamos uma melhor compreensão, vamos ler a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 21, prosseguindo no capítulo 2 até o versículo 22. Então Pedro começa dizendo assim: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida dos céus, estando com ele no Monte Santo. E temos aqui muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação,
porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Prosseguindo no capítulo 2, versículo 1 a 22. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos profetas, e doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repetindo a perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tarde, e a sentença deles e a sua perdição não dormita. Por quê? Se Deus não perdoou o mundo antigo, e nem perdoou os anjos quando pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas reservou a vida de Noé e da sua família. Ora, Noé era um pregador da justiça, com mais 7 pessoas, que era a própria família dele. Então Deus, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão à cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinzas e pondo para exemplo aos que vivessem piamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, seguindo a carne, andam em concupiscência e imundícias e desprezam as dominações. Atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores em forças e poder, não pronunciam contra eles juízo de maldição diante de Deus. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e manchas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultérios e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, enredaram seguindo o caminho de Balaão, filho de Bozó, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão. Um mudo animal falando com voz humana repreendeu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força dos ventos, para as quais a escuridão das trevas está reservada eternamente, porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com concupiscência da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal torna-se também servo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da verdade do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que
Por um provérbio verdadeiro se diz: o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada ao espojador de lama. Meus queridos irmãos, nós terminamos aqui de fazer a leitura bíblica inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, Pedro nos dá uma garantia absoluta de que as Escrituras, ou seja, as profecias, não foram escritas pela vontade humana e nem é de interpretação humana. Homem algum pode interpretar as Escrituras sem a guia do Espírito Santo. Porque se a inspiração das Escrituras foi do Espírito Santo, somente o Espírito Santo pode dar a interpretação correta e positiva das Escrituras Sagradas. Pedro disse: meus irmãos, saibam de uma coisa, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade humana, ou seja, não foi escrita por vontade de homem algum aqui da terra, mas quem escreveu as Escrituras foi os homens santos de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Assim como houve no passado os falsos profetas, como também entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamento, heresia de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, repetindo a perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tarde, e a sentença e a sua perdição não dormita. Irmãos, em Cristo Jesus, se as nossas lideranças religiosas tivessem a guia do Espírito Santo para interpretar as Escrituras nos seus originais, ele se convertia ao Senhor Jesus Cristo, para que pela guia do Espírito Santo ele saber quem são os falsos mestres e doutores que estão produzindo heresias de perdição e negando o Senhor que nos resgatou. E estão trazendo sobre eles mesmos e sobre os seus fiéis, repetindo a perdição. E multidões seguem a estes falsos doutores e mestres. Tudo o que eles dizem, o povo obedece. O povo obedece muito mais aos líderes religiosos do que mesmo a Deus. Então, eles vivendo uma vida dissoluta e depravada, com um coração cheio de avareza e ganância, fazendo negócio das almas que Jesus Cristo comprou na dura cruz do Calvário por um preço tão alto. Por causa destes falsos doutores e mestres, o caminho da verdade é blasfemado todos os dias. Estes falsos doutores e mestres, com um coração exercitado na avareza, fazendo comércio das almas dos inocentes. Eles têm palavras macias e fingidas para enganar as pobres almas sedentas da sua salvação eterna. Sobre estes doutores e mestres das religiões, Deus já tem preparado a sentença e a sua perdição eterna. Quem disse tudo isso foi Deus, que não dorme nem dormita. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, vocês já pararam para pensar o que vem a ser negar o Senhor que nos resgatou? Negar o Senhor que nos resgatou tem muitos significados. Quando os homens tiram a divindade do Senhor Jesus Cristo para a colocar em um sistema religioso aqui na terra, está negando o Senhor que nos resgatou. Quando os homens conhecem ou convencem com palavras fingidas as pessoas a vir fazer parte da sua religião, dizendo que só tem salvação nesta religião, está negando o Senhor que nos resgatou. Quando os homens afirmam que somente o batismo da sua religião salva e perdoa o pecador, está negando o Senhor que nos resgatou.
Quando os homens se justificam com palavras fingidas, querendo convencer as pessoas a vir para a sua religião, dizendo: aqui é o caminho da verdade, aqui é o caminho que leva aos céus, estão negando o Senhor que nos resgatou. Todos estes atributos que Deus deu unicamente ao seu Filho Jesus Cristo, muitas religiões tiram estes atributos e colocam na sua instituição religiosa. Isso significa negar o Senhor que os resgatou. Quando os doutores e mestres dizem: quem não for fiel nos dízimos e nas ofertas não tem salvação, nem o direito de entrar no reino de Deus, isso significa negar o Senhor que nos resgatou. Quando um homem abre a sua boca e diz: eu sou pastor fulano de tal, isso significa negar o Senhor que nos resgatou. Porque Jesus Cristo disse lá no Evangelho de João, capítulo 10, eu sou o bom pastor e os homens são mercenários e não são pastor. Então isso é negar o Senhor que nos resgatou. Dizer que eu sou pastor. Essa palavra eu sou só cabe somente a Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o bom pastor. Mas os homens não podem dizer: eu sou pastor. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, toda esta lista que vocês acabaram de ouvir significa negar o Senhor que nos resgatou. E a sentença destes homens, se não se converterem ao Senhor Jesus Cristo enquanto é tempo, antes da porta fechar, vão penar no fogo eterno, sem sombra de dúvida, sem questionamento. Vão penar neste fogo que Deus já tem preparado para os homens ímpios, que convertem a graça de Deus em dissolução, que negam o Senhor que nos resgatou. Quem já imaginou ou passou pela sua mente que mais de 90% das religiões negam o Senhor que os resgatou? Os líderes religiosos e os seus fiéis dizem que não negam o Senhor que nos resgatou. A boca confessa que não negam o Senhor que nos resgatou, mas os seus atos, as más obras que eles cometem, falam mais alto que eles negam o Senhor que nos resgatou. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, as Escrituras é bem clara e objetiva e transparente. Se Deus não perdoou os anjos que pecaram, não perdoou o mundo antigo, será que Deus vai perdoar os homens que negam o Senhor que nos resgatou? Se Deus não perdoou a cidade de Sodoma e Gomorra, mas destruiu com fogo dos céus, como vão escapar do juízo de Deus os que negam o sacrifício do Filho de Deus na dura cruz do Calvário? Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do justo juízo de Deus, que está prestes a se cumprir na terra. Mas os injustos que negam o Senhor que nos resgatou, está reservado o castigo eterno, banido da presença de Deus naquele dia que se aproxima e está bem perto. Estes homens não receiam blasfemar das dignidades de Deus, da santidade de Deus, e negam o Senhor que nos resgatou. São atrevidos e obstinados e não medem esforços para negar o Senhor que nos resgatou. O Espírito Santo falou na boca de Pedro que estes homens são como animais irracionais, feitos para serem mortos e presos eternamente. Eles blasfemam do que não entendem e vão perecer nas suas corrupções, recebendo o galardão que merecem, que é o galardão da injustiça, já que viveram aqui na terra nas suas injustiças e praticando iniquidades. Naquele dia vão ouvir o justo juiz dizer para eles: não vos conheço, não sei de onde vocês são, apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidades. Confira na sua Bíblia e se é que você crê. Mateus 7, 21 a 23 e Mateus 25, 41 e 46. É tudo o que vocês precisam ouvir
antes do toque da última trombeta. Esta é a missão de um atalaia de Deus na terra. Avisar o grande perigo que vem pela frente. E os religiosos não estão percebendo o grande abismo que eles marcham a passo largo. O abismo de perdição eterna. Para todos que negam o Senhor que nos resgatou. Estes tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e manchas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteia convosco, tendo os olhos cheios de adultérios, não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, que amou o prêmio da injustiça. Mas Deus permitiu que um mudo animal falasse com voz humana para repreender a desobediência do profeta Balaão. Estes homens, doutores e mestres, são fontes sem água, nuvens levadas pelas forças do vento, para os quais está reservado a escuridão das trevas, eternamente lhes aguardam. Porque tais doutores e mestres, falando coisas muito arrogantes, de vaidade, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aquelas pessoas que já tinham escapado do erro. Eles seduzem com palavras fingidas e enganosas, dizendo: quem saiu da nossa religião, se não voltarem, não tem salvação e nem o direito de entrar no reino de Deus. E com essas palavras convence as pessoas que saíram da sua religião a voltarem novamente. Tem muitos irmãos que estão conhecendo a verdade em Cristo Jesus, estão sendo tirados para fora dos sistemas religiosos que vos oprimem com fardos insuportáveis de carregar. Que estes líderes religiosos e mestres doutores nem com um dedo querem mover. Estes doutores e mestres religiosos ainda têm a ousadia de dizer que Deus está fazendo uma limpeza na sua igreja. Os que estão ficando nas religiões é os limpos, e os que estão saindo dos sistemas religiosos são os sujos. Já imaginaram, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, que blasfêmia chamar um sistema religioso de Igreja de Deus, de graça de Deus, de caminho santo, de obra de Deus? Muitos estão abandonando os sistemas religiosos porque Deus estendeu sua mão e tirou dos sistemas religiosos para fora, para servir a Deus em novidade de vida, livres no Espírito Santo. Os que estão saindo do erro das religiões estão livres da escravidão dos sistemas religiosos, são livres. E muitos falsos doutores e mestres ousam seduzir as pessoas que Deus libertou da mentira da religiosidade, com falsas profecias e palavras enganadoras e fingidas. As pessoas saem da mentira porque encontraram a verdade, que é Cristo Jesus o Senhor, que nos resgatou. Estes líderes religiosos prometem às pessoas que saíram das suas religiões que se eles voltarem, eles vão ter liberdade, a liberdade que eles queriam vão ter nas religiões. Uma liberdade falsa, que quando chega lá não tem nada de liberdade, é tudo mentira. Não é verdade isso que eles prometem, porque eles não dão liberdade a ninguém. Então a liberdade só em Cristo Jesus nós podemos encontrar. Estes homens prometem liberdade, sendo eles mesmos escravos do sistema religioso corrupto. O sistema mais corrupto que tem nesta baixa terra é os sistemas religiosos da terra. Para Deus, os sistemas religiosos é mais corrupto
de que os sistemas políticos da terra. Os religiosos dizem que os sistemas políticos é corrupto, mas não sabem que os religiosos, ou seja, os sistemas religiosos é muito mais corrupto do que os sistemas políticos. O pecado dos sistemas religiosos é muito mais grave diante de Deus do que o pecado dos sistemas políticos. O pecado do sistema político é grave diante de Deus. O pecado dos sistemas religiosos diante de Deus é gravíssimo, porque usam o santo nome de Deus em vão, quando eles não creem em Deus, mas usam o nome de Deus para se limparem e dizer que creem em Deus. Porquanto, se depois de terem conhecido a verdade em Cristo Jesus, ao sair dos sistemas religiosos e depois voltam para os sistemas religiosos outra vez, melhor que não tivesse conhecido a verdade em Cristo Jesus, porque quem sai dos sistemas religiosos é porque conheceu Jesus Cristo, que é a verdade e a vida. Agora as pessoas voltam novamente para os sistemas religiosos, porque ouviu uma pregação de um falso mestre que ele convenceu a voltar para o sistema religioso outra vez. É lamentável de se dizer, mas é a verdade bíblica. Estes irmãos que saíram dos sistemas religiosos e voltam outra vez para lá, é comparado com um cão e uma porca. Os irmãos, quando saem dos sistemas religiosos, vomitam tudo que tinham comido na sua religião, quando estava lá, porque sentiu nojo de tudo o que tinha comido na sua religião. Como é o caso de muitos irmãos que saíram dos sistemas religiosos e testemunharam que na religião que ele estava só tinha mentira e hipocrisia, e que esta religião era uma seita das mais horríveis que podia ter na face da terra. Vomitou tudo que ele comeu na religião. Agora voltou para a sua religião mentirosa para comer tudo que tinha vomitado e se enlamear nas heresias dos líderes religiosos, ou seja, se enlamear nos sistemas religiosos da falsa graça de Deus aqui na terra. Deus, não levando em conta o tempo da ignorância religiosa deste povo, chama todos os povos religiosos da terra para se arrependerem e receberem Jesus Cristo nos seus corações como a graça verdadeira, para que Jesus Cristo faça morada nos vossos corações, para não mais negarem o Senhor que os resgatou. Não vos torneis servos dos doutores e mestres das religiões da terra. Querem escapar da ira de Deus? Vou lhe dar duas passagens bíblicas, 2 Coríntios 6, 14 a 18, Apocalipse 18, 1 a 8. A voz divina vem dos céus para os povos da terra hoje, que estão nos sistemas religiosos. Diz a voz divina, bíblica: sai dela, povo meu, para não serem queimados juntamente com elas. Sai do meio deles, separai-vos, diz o Senhor Todo-Poderoso. Hoje, se ouvides a voz de Deus falando com você através das Escrituras Sagradas, não endureçais os vossos corações. Hoje é um dia aceitável do Senhor Jesus Cristo, que Ele chama: venha todos, que eu estou de braços abertos para recebê-lo. Diz o Senhor Jesus Cristo: vinde a mim, todos que estão cansados de sofrer nos sistemas religiosos. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diz o Senhor Jesus Cristo hoje para os povos da terra, que carregam o pesado fardo das religiões nos seus ombros. Vocês têm uma escolha hoje. Se o fardo das religiões está pesado demais para vocês carregar,
troque pelo fardo que eu coloquei para vocês carregar. Troque pelo fardo de Jesus Cristo, que é leve e suave de carregar. O fardo das religiões é pesado de carregar, que muitos têm morrido no caminho com o peso deste fardo. Qual é melhor para os povos da terra? O fardo de Jesus Cristo, que é leve e suave, ou é o fardo das religiões, que é pesado demais? Se é melhor para os povos da terra o fardo de Jesus Cristo, então aceite o fardo de Jesus Cristo. Então ouçam o que Jesus Cristo disse em Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Sai de onde? Sai desses sistemas religiosos, porque Deus vai punir os sistemas religiosos em breve. Quem achar que o fardo das religiões é melhor do que o fardo de Jesus Cristo, então fiquem nas religiões, não saiam das religiões, não saiam de lá, fiquem lá, para vocês verem que naquele dia a coisa vai ser bem diferente para quem obedeceu aos líderes religiosos e quem obedeceu ao Senhor Jesus Cristo. Desde já fiquem sabendo de uma coisa, meus queridos irmãos. Vocês, a partir de hoje, não são mais inocentes. Vocês estão ouvindo a voz de um atalaia de Deus aconselhando vocês. Vocês estão sendo avisados. Só caminham para o abismo de perdição se mesmo vocês quiserem andar para o caminho de perdição, porque vocês estão ouvindo a trombeta do atalaia de Deus avisando que vocês, religiosos, andam a passo largo para um abismo de perdição eterna. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, que só por meio de Jesus Cristo os homens podem escapar da ira de Deus que vai ser derramada sobre toda a face da terra. O lugar mais seguro é no esconderijo do Altíssimo, à sombra da sua onipotência. O lugar mais inseguro que tem aqui na terra, que os povos pensam que é tão seguro, mas é o lugar mais inseguro para se escapar da ira de Deus, que vai ser derramada sobre toda a face da terra. Este lugar chama religiões. É dentro das religiões da terra, que é o lugar mais inseguro para os povos da terra. O lugar seguro é nos braços de Jesus Cristo, é no esconderijo do Altíssimo, descansando na sombra da sua onipotência. É melhor se esconder dentro de um ovo do que dentro de uma religião aqui na terra. Ou eu, o pregador desta mensagem, estou seguro no esconderijo do Altíssimo, carregando o fardo de Jesus Cristo, que é bem leve. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, nunca permita que as Escrituras Sagradas lhe chame de cão e porco. Nunca coma o que você vomitou quando saiu dos sistemas religiosos. Se você saiu de um sistema religioso e se lavou no sangue do Cordeiro de Deus, não volte a se enlamear de novo, para que não sejam comparados com uma porca, e nem coma o seu próprio vômito, para que não seja comparado com um cão. Os cães vão ficar do lado de fora da cidade santa Nova Jerusalém. Apocalipse 22:15. Quem são os cães? São os doutores e mestres das religiões, Isaías 56:11. Irmãos em Cristo Jesus, Deus fala ao nosso coração que a nossa mensagem vai ser rejeitada pelos sistemas religiosos da terra. Eles vão dar sinal vermelho para as nossas mensagens. Deus diz: não pare no sinal vermelho dos homens. Eu, teu Deus, estou dando sinal verde para as tuas mensagens. Não temas os homens, que só têm poder de matar e não pode fazer mais nada. Tema a Deus, que tem poder de matar o corpo e a alma e lançar no inferno. Sim, a esse eu digo, temam. Isso está na Bíblia, irmãos. Lucas 12, 4 e 5.
É lamentável os religiosos temem muito mais aos seus líderes religiosos do que a Deus. Tem um povo religioso aqui na terra, que o Deus deles é os homens, do ministério desta religião. Este povo religioso ainda estão na lei de Moisés. Eles não querem ouvir a voz de Deus. Os líderes falam com Deus, e o que Deus falar para os líderes passam para o povo desta religião. Este povo religioso vão aos templos, o qual eles chamam de casa de Deus. Vão buscar palavras pela boca do seu líder. O que o líder falar, eles recebem e aceitam como se o próprio Deus tivesse falado com eles. Eu já fiz parte deste sistema religioso por muitos anos, mas nunca busquei palavra para resolver nada na minha vida, porque eu nunca acreditei nesta palavra buscada pela boca de homens. Então, meus queridos irmãos, eu já fiz parte desta religião por muitos anos. Deus me tirou desta religião e me disse: vomita tudo o que você comeu da boca daqueles homens religiosos. Eu não falo na boca deles. Eles falam de si mesmo e dizem que eu falei na boca deles. Eles falam da sua própria mente, do seu próprio engano do seu coração. Eles falam do engano do coração deles e engana a eles próprios, dizendo que é Deus que fala na boca deles. Vejam, irmãos, na sua Bíblia, Jeremias 14, 15, Jeremias 23, 9 a 32. Aqui está a resposta. Se Deus fala na boca dos falsos profetas, de homens que não servem a Deus aqui na terra e negam o Senhor que os resgatou. Disse Isaías no capítulo 52, versículo 8: Eis a voz dos teus atalaias. Eles exultarão de alegria, porque olho a olho verão quando o Senhor voltar a Sião. Em Apocalipse 1,7 está escrito: Ele vem com as nuvens e todo olho verá. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. Somos atalaias da última hora, de volta à palavra original. A Igreja de Jesus Cristo começou nas casas e ela vai terminar nas casas, porque em breve Deus vai apagar da terra os nomes das religiões da terra. As religiões da terra estão cheirando mal nas narinas de Deus. Será que os povos que estão dentro destas religiões estão com um cheiro bom nas narinas de Deus? Se as religiões estão cheirando mal nas narinas de Deus, imagine os religiosos que estão dentro delas. Era o que Deus tinha para falar hoje com os religiosos da terra, que negam o Senhor que os resgatou. É o conselho de Deus, revelado dos céus, é a palavra. Deus em Cristo seja louvado, e a Igreja de Jesus Cristo na terra diga amém.